Boa noite. Olá, boa noite. Desespero e dor na França. Mais uma vez, o país é atingido pela violência de um atentado. No dia da Bastilha, caminhão atropela a multidão em Nice. 76 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Aqui no Brasil, Eduardo Cunha perde na Comissão de Constituição e Justiça. Processo de cassação vai a plenário. E Temer recebe Rodrigo Maia, novo presidente da Câmara, e Renan Calheiros no Planalto e pede agenda de unidade nacional. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Eu te convido a encerrar muito bem sua noite comigo. Enquanto eu recebo amigos, queridos e convidados especiais, você fica por dentro do que acontece na TV, no cinema, confere a nossa gastronomia impecável e se diverte com música da melhor qualidade. Nesse programa, que você já sabe, é todo seu. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Aceita meu convite? Então tá, tô te esperando. Começamos o jornal, infelizmente, falando do atropelamento de dezenas de pessoas na cidade de Nice, no sul da França. O governo local está tratando o caso como mais um atentado terrorista. Pelo menos 76 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas. O motorista foi morto pela polícia. O homem acelerou o caminhão contra a multidão que estava reunida à beira-mar para assistir à queima de fogos do Dia da Bastilha. De acordo com o canal de TV francês BFM TV, o caminhão teria percorrido 2 quilômetros atropelando pessoas. A polícia fez disparos e jogou granadas no caminhão. O motorista, que teria agido sozinho, foi morto. O prefeito de Nice disse que o caminhão estava carregado com armas de fogo e granadas. A polícia pediu que a população não saia de casa. O presidente francês, François Hollande, estava na cidade de Avignon, no sudeste da França, e já voltou a Paris para dirigir o grupo de crise montado no Ministério do Interior. Durante o dia, Hollande tinha anunciado que não seria estendido o estado de emergência, declarado depois dos atentados de novembro em Paris, e que iria até o próximo dia 26. O Itamaraty disse que, até o momento, não há informações sobre vítimas brasileiras no ataque. E você se lembra, outros 3 atentados recentes do Estado Islâmico deixaram um rastro de morte na Europa Central. Em Paris, na França, um ataque à redação do semanário satírico Charlie Hebdo deixou 12 mortos em janeiro de 2015. Um policial e 4 reféns em um supermercado judeu também foram assassinados. Os 3 autores do ataque foram mortos pela polícia. Em novembro de 2015, de novo em Paris, pelo menos 130 pessoas foram mortas e mais de 300 ficaram feridas em vários ataques coordenados contra o Stade de France, a casa de shows Bataclan e restaurantes. Bruxelas, na Bélgica, foi alvo em março deste ano. Cerca de 32 pessoas morreram em atentados simultâneos ao metrô e ao aeroporto da cidade. A investigação indicou que os ataques foram comandados pela mesma célula terrorista que atacou Paris. E daqui a pouco, ainda nesta edição do Jornal das 10, você terá mais informações sobre esse possível ataque terrorista em Nice, na França. Luciana? Hoje, na última reportagem sobre o crack, vamos mostrar a luta conjunta de familiares e usuários contra o vício, as dificuldades pelo caminho e exemplos de quem já venceu esta batalha.
O unigênito leão da tribo de Judá, esse é o amigo em quem devemos confiar, confiar, confiar. O rap fala de Jesus Cristo e foi na fé que Tiago encontrou forças para vencer o crack. Foram 12 anos usando a droga e um coração desolado. Eu cheguei aqui cheio de traumas, né? Porque minha mãe morreu de HIV, meu irmão de HIV, meu tio na rua, minha avó de câncer. Então eu estava totalmente desequilibrado, sem rumo. Hoje ele é missionário voluntário nesta entidade que ajuda dependentes químicos no centro de São Paulo. Os 3 anos na Cracolândia foram um martírio para a família. Já vim vezes aqui de noite procurar ele de carro, encostava o carro, saía andando, entendeu? Nunca achava. Não achava porque, como se diz, são todos iguais, né? No mesmo local encontramos Luiz. O passado deixou marcas irreversíveis. Era algo sobrenatural. Comer comida do lixo, você ser, sabe, invisível para as pessoas, isso é muito difícil. Me olhava no espelho e não acreditava que aquilo dali não era a minha pessoa. Quantas vidas deixam de ser vividas por causa do crack? Eu cheguei a ficar uma semana sem dormir, sem comer nada, só ingeria líquido e ponto. Ele se afundava e a família ia junto. Não aguentava nem olhar para o rosto dele, porque ele estava muito desformado, magro, acabado. Aí nessa época já começou a ficar na rua. No caso do Jones, foi a cocaína que o fez buscar ajuda. Ele começou a usar a droga no exército. Dava um ânimo, ela me dava um prazer diferente. Eu ficava bem. Hoje eles formam um batalhão do bem. Jones, Luiz e Tiago. A vitória deles é exemplo para convencer outros usuários de que é possível. Todos os dias, cerca de 350 pessoas passam por aqui. Além de 3 refeições diárias, elas também assistem a cerimônias religiosas como essa e podem aqui tomar banho. Se decidir ficar, a pessoa terá pela frente até 3 anos de acompanhamento. Uma das etapas é a internação em clínicas. Só depois vem a ressocialização, ou seria a transformação. O Johnny não gostava de ler. Hoje ele está fazendo faculdade. Isso para mim é maior orgulho, maior felicidade. Vencer a droga é voltar a fazer planos. Eu me imagino formado, né, sendo um advogado aqui da Cristolândia, podendo dar uma assistência jurídica para essas pessoas de rua, ter minha casa, ter minha esposa e poder estar divulgando meu trabalho, cantando rap nos locais aí. É fácil você jogar fora o problema. Isso é você segurar com força. Agora a política. Comissão de Constituição e Justiça rejeita recurso de Eduardo Cunha e a cassação do ex-presidente da Câmara vai ser julgada no plenário. O recurso de Cunha, que esteve presente à sessão pelo 3º dia consecutivo, foi rejeitado por 48 votos a 12. O relatório do deputado Ronaldo Fonseca do PROS pedia a anulação da votação do processo de Cunha no Conselho de Ética. Na época, o placar foi de 11-9 pela cassação do mandato. Eduardo Cunha voltou a falar que a comissão faz um julgamento político de seu caso e que vai recorrer da decisão. É óbvio que eu vou arguir a nulidade disso no Supremo Tribunal Federal. Efetivamente estão me dando as condições a cada hora maiores para isso e não me restará, obviamente, outro caminho. Eu lamento profundamente que a gente tenha trazido a Comissão de Constituição e Justiça a um patamar de perseverada injustiça. Com a derrota, agora o processo de Cunha vai ao plenário da Casa e a votação deve acontecer em agosto, na volta do recesso parlamentar. O pedido de cassação precisa ser aprovado em plenário pelo voto de ao menos 257 dos 513 deputados. A votação será aberta e ficará registrada no painel eletrônico. O processo contra Cunha se arrasta na Câmara há 9 meses e há uma semana ele renunciou à presidência da Casa. Ele é acusado de quebra de decoro por ter mentido à CPI da Petrobras sobre a existência de contas na Suíça. Ele nega as acusações. Cunha está afastado do mandato por determinação do STF por obstruir as investigações da Lava Jato. Ele já é réu no Supremo por corrupção.
O novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, propôs hoje que durante o período eleitoral os deputados trabalhem só segunda e terça-feira. Maia foi eleito ontem. 14 candidatos disputavam o cargo. Após uma primeira votação e como nenhum nome teve maioria absoluta, houve um segundo turno entre Maia e Rogério Rosso, do PSD, aliado do deputado afastado Eduardo Cunha. Na segunda votação, Maia derrotou Rosso por 285 votos a 170. O deputado Marcelo Castro, do PMDB, que foi ministro da presidente afastada Dilma Rousseff e tentou viabilizar sua candidatura, tendo como base o PT, PDT e PCdoB, partidos de oposição a Michel Temer, ficou em terceiro lugar com 70 votos. Após a confirmação da vitória, Maia fez um discurso de conciliação. Nós temos muito trabalho a fazer, nós temos que pacificar esse plenário, nós temos que dialogar a maioria com a minoria, nós temos uma pauta do governo que é importante, sim, para o Brasil. A eleição do presidente da Câmara define uma figura central para os próximos passos do governo. Além de ser o primeiro na linha sucessória de Temer, o substituto de Cunha terá poder para acelerar ou atrapalhar o processo de cassação do PMDBista e as votações de projetos importantes para o ajuste fiscal do governo. Além disso, pode decidir sobre a abertura de processo de impeachment contra Temer, que tramita na casa. E o novo presidente da Câmara está no 5º mandato como deputado federal e seguiu os passos do pai na política. Maia afirmou que pretende unir a base de apoio do governo. A vitória de Rodrigo Maia, que vai ficar à frente da Câmara até fevereiro de 2017, foi viabilizada por um amplo acordo entre os partidos que compõem a antiga oposição, PSDB, DEM, PPS e Solidariedade. Hoje de manhã, Maia se reuniu com o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, para agradecer o apoio. A nossa vitória ela foi construída domingo à noite, numa conversa entre eu, Embaçaí, o presidente Aécio, e o ministro Mendonça. Foi discutindo a conjuntura dessa eleição, dali saiu a estratégia para a vitória. Então eu não podia deixar de, assim que saísse de casa hoje, visitar quem construiu comigo na base essa vitória. A eleição de Rodrigo Maia ia muito além da eleição de um determinado partido político ou de um conjunto de forças políticas. A eleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara oxigena a política brasileira. Filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, Rodrigo é formado em economia. Deputado federal pelo Rio de Janeiro há 5 legislaturas, ele foi eleito para o primeiro mandato em 1998. Também ocupou os cargos de secretário municipal e estadual de governo do Rio de Janeiro. Antes foi filiado ao PTB. Maia assumiu a presidência nacional do DEM, antigo PFL, em 2007. Rodrigo Maia também esteve no Palácio do Planalto para o encontro com o presidente interino, Michel Temer. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A eleição do deputado Rodrigo Maia do DEM para a presidência da Câmara e a rejeição do último recurso protelatório que impedia o envio ao plenário do pedido de cassação de Eduardo Cunha provocaram um surto de otimismo em Brasília. Michel Temer fala em harmonização da Câmara. Rodrigo Maia, o novo presidente, fala em unificar a Câmara. No gogó, é tudo muito bonito. Na prática, são palavras pendentes de comprovação. Em matéria de palavras, o dicionário é o único lugar onde a celebração vem antes do trabalho. Esse otimismo que se espalha pela Câmara é fruto de uma incoerência. A Câmara acha que é uma coisa, mas a sua reputação continua sendo outra. Eduardo Cunha, por exemplo, na falta de melhor argumento, afirma que não está só. Há na Câmara, diz ele, outros 117 deputados federais encrencados na Justiça com ações penais. Não é à toa que nas esquinas e nos botecos a Câmara continua inspirando palavrões. Quem espreme os olhos e enxerga ao longe só vê pus no fim do túnel. Boa noite. O presidente interino Michel Temer esteve hoje, no início da tarde, com o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Mais cedo, durante um evento no Palácio do Planalto, Temer disse que, assistindo à eleição da Câmara, sentiu que o Brasil está distensionando. Ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação
de uma harmonia interna, de uma distensão. E até interessante, no último gesto, né, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Se você tem um legislativo em oposição ao executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, eram todos da base, não é? Foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. Em evento nos Estados Unidos, o juiz Sérgio Moro disse que o governo deve ir além do apoio moral contra a corrupção. Moro afirmou também que há uma omissão desanimadora por parte dos poderes executivo e legislativo neste assunto. O juiz disse ainda que os políticos poderiam propor e aprovar leis melhores para prevenir a corrupção. Moro afirmou ainda que o governo atual diz que apoia e endossa as investigações da Lava Jato, mas reiterou que os brasileiros esperam mais que apoio verbal. Na mesma palestra, Moro disse também que espera que sua parte na Lava Jato esteja terminada até o final do ano. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Logo depois do decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, mandar soltar um ricaço que matou o sócio, contrariando decisão do próprio Supremo, de 7-4, depois que o Ricardo Lewandowski mandou o seu secretário de Segurança, o Murilo Hertz, investigar o pessoal Nas Ruas, que criou o boneco Petralovski, evidentemente em sua homenagem, o presidente do Supremo, o mesmo Lewandowski, mandou o juiz Sérgio Moro se explicar. E o juiz Sérgio Moro se explicou, atendendo a uma reivindicação da defesa do amigo Lula. O amigo Lula quer que o Sérgio Moro não inclua nos processos as gravações feitas em conversas com ele, com Dilma Rousseff, com Jacques Wagner e com Edinho Silva. O juiz Sérgio Moro atendeu em relação a Dilma Rousseff, atendendo também a uma determinação que ele recebeu do relator da Lava Jato do Supremo, Teori Zavascki. O pessoal do Supremo precisava aprender definitivamente que, em justiça, o crime é mais relevante do que o calendário. Afinal de contas, o crime de obstrução à justiça, cometida por Lula e seus interlocutores, é grave, enquanto que a hora que o telefonema for feito, pelo amor de Deus. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. A capital paulista teve mais um dia quente e seco, mas, segundo os meteorologistas, esse calor fora de época já tem data para terminar e será no próximo sábado. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã. O estado de São Paulo terá mais um dia de tempo firme e baixa umidade do ar. O sol brilha forte entre poucas nuvens e a sensação será de tempo abafado. Mas por causa do avanço de uma frente fria vinda do sul do Brasil, todo o estado terá rajadas de vento amanhã. No centro-oeste, Votuporanga pode ter calor de até 36 graus. Em Araçatuba, máxima de 35. Já no norte, máxima de 33 graus, tanto em Ribeirão Preto como também em Barretos. E no litoral, máximas amanhã de 31 em Caraguatatuba e 33 em Santos. Amanhã, na capital, sol, calor e ventos fortes, máxima de 29 graus. No sábado, a frente fria provoca pancadas de chuva à tarde e também à noite, máxima de 28. E no domingo, a chuva para, pois a frente fria vai embora. Mas ela deixa para trás uma massa de ar polar que derruba a temperatura. Assim, teremos tempo aberto, mas com máxima de apenas 19 graus. Um acidente com um caminhão na zona norte de São Paulo matou uma pessoa e deixou outras 9 feridas.
O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite de ontem. Um caminhão desgovernado invadiu uma praça pública da Avenida Santa Inês, no bairro Jardim Perialto, na zona norte de São Paulo. O veículo subiu na calçada e atingiu as pessoas que estavam ao redor de um trailer, enquanto aguardavam para assistir uma partida de futebol na TV. No trajeto, o caminhão também chegou a arrastar um carro que estava na rua e só parou quando atingiu um comércio, uma bicicletaria. Meu trabalho, eu não sei o que vai ser, o pessoal da prefeitura já chegou para derrubar. Assistência nós não tem, você pede para a prefeitura, eles negam de fazer a coisa que é certa. Agora vem fazer, ó, vem gastar 15, 20 mil na pracinha para colocar balança e a prioridade dos nossos moradores nós não temos. 9 pessoas ficaram feridas. Um adolescente de 14 anos morreu no local do acidente. Um outro menino de 13 anos foi socorrido e levado para o Hospital Mandaki e está em estado grave. Moradores da região reclamaram que outros acidentes já foram registrados nos últimos 5 anos nas redondezas da praça. Eu moro aqui, eu já vi 6 acidentes desses. Um desses foi o caminhão de petróleo que bateu nesse poste e pegou fogo. Sempre acontece aqui. Agora, economia. De acordo com o Banco Central, o tombo do IBC-BR, que mede a atividade econômica, foi o maior desde janeiro. Prévia do PIB aponta retração de 0,5% na economia em maio, na comparação com abril. Em 12 meses, a retração registrada pelo índice é de 5,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A prévia do PIB só confirmou que a economia levou um novo tombo em maio. Nesta semana, tivemos uma enxurrada de dados ruins, como a queda das vendas do comércio, com o pior nível para maio desde 2000, e o recuo da atividade de serviços. Esses dados mostram que o país ainda vive uma crise histórica. E por mais que haja confiança, a retomada pode levar algum tempo. E vai depender muito de o governo Temer confirmar o voto de confiança que vem recebendo. Para isso, terá de avançar com as medidas de ajuste das contas públicas e com as medidas que podem dar algum gás à atividade, como o programa de concessões e privatizações, que também deve garantir emprego, melhorar a infraestrutura do país e gerar uma receita mais saudável que ajude na execução do ajuste fiscal. O mercado está confiante, tanto que a Bolsa hoje subiu 1,62%, atingindo o maior nível em um ano, e o dólar chegou a ser negociado abaixo dos R$ 3,23. Claro que tem influência externa, o ânimo com a indicação dos bancos centrais de que devem continuar com políticas de estímulo, fora a excessiva liquidez num ambiente de juros muito baixos e até negativos. Situação que favorece as bolsas de modo geral e pode trazer mais dinheiro para o Brasil, que continua no topo do ranking de juros. Mas o mercado também reagiu bem à escolha de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, que por ter um bom entendimento com o governo, pode facilitar a tramitação das matérias mais relevantes para a correção de rota da economia. É ver o que vai acontecer de fato. O certo é que a crise ainda persiste. O Brasil não está condenado a viver em crise, mas só confiança não vai alterar esse cenário. Eu volto na segunda. Até lá. Mais um capítulo no escândalo envolvendo o ex-secretário de obras dos governos Kirchner e um convento perto de Buenos Aires. O jornal La Nación teve acesso a um recibo de uma reforma paga pelo governo de Néstor Kirchner num monastério onde José López tentou esconder 9 milhões de dólares. O documento do Ministério do Planejamento de 2007 indica que o governo iria financiar a construção de moradia, pintura e várias reformas no monastério das monjas de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A casa seria a moradia de um bispo e conselheiro espiritual do ex-ministro do Planejamento. O memorando sem assinatura é dirigido ao ex-subsecretário de Obras Públicas, pedindo o pagamento de 160 mil dólares pelos serviços. O monastério é o local onde o ex-secretário de Obras, José López, foi preso ao tentar esconder 9 milhões de dólares em junho. As freiras foram consideradas suspeitas de cumplicidade depois da divulgação de imagens de câmera de segurança que mostram López entregando as sacolas às freiras. A nova primeira-ministra britânica, Theresa May, diz à União Europeia que precisa de mais tempo para preparar a saída do bloco. Sob pressão do Parlamento e da Comissão Europeia, Theresa May conversou por telefone com o presidente da França, François Hollande, e com a chanceler alemã, Angela Merkel.
Ela pediu tempo e disse que espera que as negociações sejam conduzidas em espírito construtivo e positivo. A escolha do ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, para o Ministério das Relações Exteriores surpreendeu a Europa. Ele foi chamado de mentiroso, covarde e piadista e acusado de enganar os eleitores sobre as despesas do Reino Unido com a União Europeia na liderança da campanha pelo Brexit. Johnson disse que deixar a União Europeia não significa abandonar a Europa. Já o novo ministro das Finanças, Philip Hammond, declarou que vai fazer o que for preciso para restaurar a confiança na economia. O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros, surpreendendo os investidores que esperavam um corte. A libra esterlina subiu e as ações caíram. E voltamos a falar do grande atropelamento que aconteceu agora à noite em Nice, no sul da França. Autoridades francesas estão tratando o episódio como ataque terrorista. Pelo menos 77 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas, mas os números mudam a todo momento. Este vídeo mostra o exato momento em que o caminhão avançou contra a multidão que estava no local para assistir a um show de fogos em comemoração ao dia da queda da Bastilha. Segundo testemunhas, o motorista percorreu 2 quilômetros atropelando as pessoas antes de ser morto pela polícia. Houve muita correria e pânico. Clínicas da região estão lotadas de feridos. Pelo menos um hotel também está sendo usado para o atendimento médico. O presidente interino, Michel Temer, já prestou condolências pela internet e também a presidente afastada Dilma Rousseff. Os Estados Unidos já ajudam nas investigações. E nós conversamos agora há pouco com a professora da faculdade Casper Libero, Silene Victor. Ela está na França e nos conta como os cidadãos franceses estão enfrentando mais este momento de terror. O foco era em Paris, né? O primeiro-ministro estava lá, o presidente François Hollande estava lá, tinha outras autoridades, tinha alguns representantes de outros países. Então, assim, a segurança era maior. E, de repente, vai acontecer em Nice, na orla, né, na praia, as pessoas voltando da queima de fogos. Então, assim, não era uma concentração num bar, não era num evento como teve a Eurocopa. Então, assim, esse efeito, né, esse modo, né, de operação hoje dos grupos terroristas, eu acho que ele assusta bastante. É um clima, claro, fica todo mundo com... fica uma tensão, a gente, né, fica uma angústia, assim, um silêncio, fica um sentimento muito confuso dentro da gente. E aí, claro que a orientação é a mesma de sempre. Eu estou acompanhando, está tendo agora uma reunião, né, o François Hollande convocou agora uma reunião de emergência no Ministério das Relações Exteriores para discutir, né, o que aconteceu lá em Nice, e a orientação do prefeito, do governador da região é não sair de casa, a gente não sair de casa. E eu acho que isso está valendo para as cidades vizinhas, né? Porque nós estamos muito próximos, né? Esta foi Silene Victor, que falou por telefone conosco direto da região de Provence, na França. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Você tchau, também, Lu, Gabriel. até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Vocês ficam agora com o Rony Von no Todo Seu. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Embarque para o Maranhão com Hoje Tem. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.